A sombra. Todas as mulheres são magas. A nossa magia é a habilidade inata de criar e transformar nossas experiências de vida. Como mulheres, a opção de que dispomos é se iremos praticar essa magia conscientemente e qual o potencial mágico que usaremos. O resultado deste processo é o surgimento de uma nova mulher, emergindo da limitação para a plenitude e se alegrando com este movimento de libertação e expansão, uma verdadeira dança rumo à realização. Primeiramente, devemos identificar claramente quem somos e quais são os nossos problemas e dificuldades. Depois, precisamos nos aceitar como somos e avaliar se a nossa conduta até agora foi correta, de acordo com a própria consciência. E por fim, nos abrirmos para todo o potencial, poder, habilidades e possibilidades latentes e existentes em nós, reprimidas ou desconhecidas. A dança é complexa, cheia de movimentos intrincados e delicados. Cada mulher tem o seu próprio ritmo, podendo escolher os passos, a cadência e as sequências. Mas há uma recompensa no final da árdua caminhada. Quando finalmente pudermos usar todo o nosso poder e potencial, a vida se encherá de alegrias. Um dos estágios mais desafiadores deste trabalho interior de conscientização e transmutação é identificar a sombra. Para isso, requer-se honestidade e sinceridade. Usando o escudo da sombra, expressamos emoções, desejos e necessidades, mas sem mostrar o eu verdadeiro. A sombra é o falso eu, que nos dá um falso poder e foi criada para encobrir nossos temores, a falta de confiança em nosso verdadeiro ser. Ela corresponde ao eu negativo, a capa que criamos por medo. Medo de que se mostrássemos quem realmente éramos, o que sentíamos, pensávamos ou desejávamos, não teríamos sido aceitas, aprovadas ou amadas. Mas, por a termos usado por muito tempo, a sombra passa a ser um comportamento automático, um padrão de resposta. Se não reconhecermos a nossa sombra, continuaremos a nos sentir irrealizadas, enfraquecidas, diminuídas e assustadas. A sombra é a defesa que temos contra as inseguranças e sempre a chamamos para nos ajudar a manipular e conseguir o que pensamos estar precisando dos outros. Se precisarmos de atenção, reconhecimento ou segurança para encobrir nossos medos, a sombra nos proporcionará. E para isso, ela é muito eficiente, mas o que ela consegue obter não dura e vamos precisar conquistar tudo isso de novo, o que nos mantém aprisionadas dentro dos mesmos padrões negativos. Se nos recusarmos a confrontar a sombra, vamos acabar reconhecendo-a em outras pessoas, familiares, relacionamentos, parceiros, chefes ou amigos, que podem nos apresentar aqueles padrões negativos que negamos em nós mesmas. Se não lidarmos com a nossa sombra interior,
certamente iremos atraí-la numa manifestação exterior. Aquilo que detestamos em outras pessoas muitas vezes existe dentro de nós, de maneira disfarçada ou evidente. Um dos desafios clássicos nos contos de fadas ou nos mitos é encontrar a madrasta, a velha malvada, a bruxa, o ser maligno que vai transformar a heroína em pedra ou adormecê-la, fazê-la perder a cabeça ou castigá-la de alguma forma. A bruxa pode aparecer como uma velha sinistra com aparência assustadora, desfigurada ou camuflada em formas inofensivas e até sedutoras. Ela é encontrada numa floresta escura ou num outro lugar sombrio, sem saída ou sem saber como encontrar o caminho de volta. Como mulheres conscientes, devemos estar dispostas a entrar na floresta escura do nosso inconsciente para encontrar a sombra, a faceta negativa do feminino. Confrontar e conhecer esta parte do nosso psiquismo é um passo importante no processo de integração. Neste caminho, enfrentamos os mesmos desafios de iniciação, integração e transformação, como descritos nos contos de fadas. Entrar na floresta escura é encarar o nosso lado sombrio, sem medo, e desafiar o poder da bruxa, reconhecendo sua atuação sobre nós, mas conquistando individualidade e poder de decidir e agir por si mesma. Meditação para lidar com as sombras. No tarô, o arcano da lua representa o acesso ao centro de poder intuitivo, além do mergulho no consciente e subconsciente para alcançar a compreensão do destino, que será manifestado como o sol arquetípico e astrológico. A lua é o ovo primordial que gera o sol, rege a natureza cíclica, as marés da vida, a essência feminina. Ela abrange também os sonhos, percepções e visões e a iniciação no uso dos poderes psíquicos. Mas também representa tudo que é oculto, que é ligado às sombras e que deve ser revelado para que os aspectos luminosos apareçam. Compreender, aceitar e integrar as sombras é um passo importante no crescimento espiritual. Ignorar ou rejeitar os aspectos escuros impede a plena expressão do nosso ser, e eles podem irromper de forma inesperada e descontrolada. Ao integrá-las, a nossa visão torna-se clara e nosso potencial energético se expande. Precisamos ter coragem para olhar e reconhecer nossas sombras, conquistar os medos e assumir o controle da própria vida. Conforme diz um antigo ditado, se encarcerar os demônios no porão, eles vão demolir a casa. Por trás de cada medo existe um potencial não realizado. Muitos dos traços negativos estão interligados, precisam ser descobertos aos poucos, até encontrar a raiz, que ao ser exposta, facilita e simplifica a remoção das camadas que ocultam o self. O inconsciente se expressa com imagens, símbolos, arquétipos. Após serem identificados durante a introspecção,
Cria-se uma arte sagrada, importante no processo mágico. Será usada uma meditação dirigida que alcançará o mundo inconsciente para expor a máscara principal, que será depois desenhada e manifestada no plano físico, servindo para outras meditações e finalmente queimada ou enterrada em um processo catártico e de transmutação. Nomear a sombra nos dá poder sobre ela, e o conhecimento de perceber e saber quando é usada e como pode ser retirada ou transmutada. Relaxe o corpo, centrando-se na respiração, feche os olhos e silencie seus pensamentos, distanciando-se de preocupações e dúvidas. Siga as diretrizes descritas a seguir. Imagine uma névoa branca ao seu redor, formando um escudo protetor. Aos poucos, você percebe uma árvore muito antiga, com raízes profundas, entre as quais vê no chão coberto com musgo uma tampa pesada e coberta com símbolos gravados. Você se esforça para levantá-la e, após algumas tentativas, consegue. Por baixo dela, vê uma escadaria de pedras escuras, com paredes cobertas de raízes e líquens. Uma luminosidade difusa irradiando por trás das paredes lhe permite descer os degraus em espiral anti-horária. Você desce devagar e percebe entalhados nas paredes inúmeros sigilos, símbolos mágicos complexos, dos quais um lhe chama a atenção em especial. Anote-o mentalmente, pois ele é a chave da sua máscara das sombras. Após olhar e anotar, tente tirá-lo da parede e vê que ele se solta fácil. Segure-o nas mãos, percebendo a sua forma e seu peso, e continue descendo a escadaria até chegar à frente de uma porta de ferro, antiga, pesada e com uma fechadura estranha. Tenta abrir a porta, mas ela está fechada. Pensa em desistir e voltar, mas de repente vê o símbolo da sua mão esquentando e pulsando. Olhando de novo seu formato, descobre que ele corresponde à fechadura da porta e assim consegue abri-la. Em seguida, percebe um espaço circular muito escuro, com a exceção de um ponto luminoso que pulsa à sua frente. Ao chegar perto, nota que o reflexo de luz sai de uma máscara presa na parede. Você a retira e vê seu nome inscrito nela. Com certo cuidado, a coloca no seu rosto e permanece em silêncio, formulando algumas questões em relação à sua sombra. Como ela se manifesta e influencia negativamente sua vida? Como pode solucionar os problemas e dificuldades por ela representados e assim vencer as barreiras?
Uma voz ressoa em sua mente e você ouve e anota respeitosamente a mensagem, sabendo que agora, de posse dessas informações, caberá a você integrar ou transmutar a sua sombra. Olhe bem para a máscara, coloque-a de volta na parede, saia da câmara, suba a escada e deixe o símbolo no mesmo lugar de onde o tirou. No topo da escada, vê a névoa branca lhe envolvendo devagar e depois se dissipando. Abra os olhos e complete a tarefa a seguir. Irmã, esse é um pequeno exercício e eu te aconselho a pegar lápis e papel para que você anote as percepções que você acabou de ter. Ok? Ponto 1. Desenhe a sua máscara. E aí, com lápis e papel, você desenha o formato que você enxergou a sua máscara nessa pequena meditação. Desenhe conforme você souber, ok? Esse papel vai ficar unicamente com você, então fique livre. Ponto 2. Perceba qual é o nome dela. O nome que vier à sua mente, você anota ao lado do desenho. Enquanto você vai fazendo, você pode pausar esse vídeo, ok? Até o próximo ponto. Ponto 3. Como você contribui para a sua manutenção? Aqui o ponto-chave sempre é a máscara. Essas perguntas é em relação a essa máscara que representa essa sombra. Então o ponto 3 ele te pergunta como você contribui para a manutenção. Ponto 4. Quais são seus efeitos na sua vida? Ponto 5. O que ela impede você de criar ou realizar? Ponto 6. O que necessitará fazer para solucionar esses problemas? Ponto 7. Qual é seu aprendizado por meio dela? Ponto 8. Qual é o seu novo nome mágico? Sinta esse nome e ele chegará. E ponto 9. Qual o poder que ele representa e o que precisa fazer para preservá-lo? Esse é um exercício bastante terapêutico, irmã, onde você necessita ser apenas e unicamente honesta. Esse papel é seu, então não tenha vergonha de anotar coisas que talvez você não falaria em voz alta, não partilharia com ninguém, mas seja honesta com você diante desse papel que tem o potencial terapêutico de te auxiliar a enxergar melhor as tuas próprias sombras, ok? Terminado o exercício, vamos para a segunda etapa dessa meditação. Feche os olhos, relaxe o corpo e silencie a mente, continuando a meditação.
Ainda em pé na escada, pegue a máscara, coloque-a no rosto. Sinta-se atravessando um túnel do tempo em que imagens e cores passam vertiginosamente ao seu lado. Uma cena lhe chama a atenção. É o momento em que a máscara foi criada. Entre e participe desta cena. Anote as pessoas e as emoções que ela lhe evoca, bem como os pontos do seu corpo onde a energia ficou presa. Respire e aumente a sensação corporal com cada respiração. Permita-se ficar impregnada com a energia até a saturação. Quando chegar ao auge, verbalize ou manifeste a emoção como uma catarse para desbloquear e transmutar a dor guardada. Desça a escada até ela terminar dentro de uma gruta onde borbulha uma fonte luminosa. Deite-se no chão de pedras ao lado da fonte e relaxe, com respirações longas e profundas. Imagine-se flutuando acima da cena, sentindo-se leve e tranquila, em conexão com o seu ser divino e sábio. Continue respirando e perceba como a máscara se torna mais sutil, quente, leve, luminosa. As suas cores e forma mudam na medida em que ela é assimilada e integrada na sua consciência, tornando-se sua aliada. Ouça seu novo nome, impregnado de novas qualidades e força. Continue respirando e perceba o ambiente ao seu redor. Olhe para a máscara, veja e agradeça o seu poder reconquistado. Volte a subir a escada e devolva o símbolo, que pode ter mudado ou não, no mesmo lugar de onde o pegou na parede. Finalizando a meditação, vamos fazer mais uma leitura reflexiva para a conclusão do capítulo. Conhecer e usar o poder de cura da sombra. As imagens da deusa escura e sua associação com os mistérios da lua negra que existem no inconsciente coletivo também estão presentes no inconsciente pessoal. Para podermos conhecer e usar os poderes curadores e regeneradores das deusas escuras, precisamos nos conectar de forma positiva com a sombra feminina que atua em cada mulher e homem e cuja rejeição leva a desequilíbrios e sofrimentos. Para algumas pessoas, os arquétipos da deusa escura, manifestados na sombra feminina, aparecem como temas significantes ao longo das suas vidas, em diversas situações e relações. Para outras, a erupção do material sombrio é ocasional e opera de forma oculta, nociva e inconsciente. A sombra
é como um fantasma que habita dentro de nós e que comanda de maneira sutil e prejudicial a nossa vida. Faz-nos agir de forma autossabotadora, sem que a gente perceba, levando-nos a entrar em situações de sofrimento e conflitos. A maioria das pessoas não percebe a ação sorrateira da sombra. Elas pensam que estão comandando livremente suas vidas e não fazem ideia do quanto essas forças inconscientes estão gerando problemas em todas as áreas. A nossa tendência é não olhar para a sombra. Muitos ignoram completamente a sua existência. Outros sabem que ela existe, mas a subestimam, por não terem uma real noção do quanto a sombra está presente em nossos pensamentos e ações, como um pano de fundo que influencia tudo. Outras vezes, não queremos olhar para ela, evitando assim de entrarmos em contato com sentimentos dolorosos ou que não gostamos de admitir que possuímos. Medo, inveja, raiva, ódio, cobiça, prepotência, agressividade, etc. Essas emoções são então reprimidas, gerando mais sombra. O fato de não olharmos para elas nada resolve. Pelo contrário, quanto mais empurramos essas emoções para o inconsciente, piores os estragos na nossa vida. A sombra prospera e cresce pela falta de luz. Essa luz seria o nosso reconhecimento e percepção consciente dessas emoções. Assim, elas podem vir à tona para serem curadas. A sombra gera um desconforto interior manifestado como ansiedade. Leva-nos para os vícios e compulsões, para os mais diversos tipos de comportamentos negativos e autodestrutivos. A maioria das pessoas não tem a menor noção de que existem forças inconscientes que as levam a agir dessa ou daquela forma. Elas pensam que suas atitudes negativas se devem à educação, influência de forças externas ou falta de força de vontade. Enquanto não enxergam a verdade, a sombra prospera e amplia o seu espectro de atuação. Além de abranger os aspectos rejeitados da psique, a sombra é também mensageira do inconsciente, nos pressionando para eliminar toxinas psíquicas, purificando conceitos mentais e reações emocionais em nós mesmas, nos relacionamentos e ao nosso redor. Quando nos sintonizamos com os atributos da deusa escura de maneira violenta, destrutiva, assustadora e dolorosa, devemos compreender este processo e transmutar a negatividade que ameaça o nosso bem-estar. Por sermos autoras das projeções que representam os próprios aspectos negativos, influenciamos de forma tóxica o ambiente em que vivemos, podendo provocar reações desagradáveis naqueles que recebem o impacto da nossa bagagem sombria. Por outro lado, se nós formos os alvos de projeções alheias, seremos vulneráveis à carga negativa das outras pessoas e podemos nos identificar com ela, entrando em conflitos internos de autossabotagem e cobrança dos presumíveis erros. Curar o feminino escuro requer tanto o autor quanto o receptor das projeções reconheça e aceite os seus aspectos negados
e reprimidos, para assim poder integrar a sua total personalidade. Devemos ter sempre em mente que os aspectos da deusa escura, personificados como sombras na nossa psique, não são essencialmente maus, nem têm uma vida própria fora das nossas projeções mentais. O mal atribuído às deusas escuras não é a sua verdadeira essência, mas a forma em que foi distorcido pelas repressões culturais e religiosas. A escuridão se torna destrutiva apenas quando é negada, pois ela pode retornar e nos assombrar através de situações e pessoas ao longo da nossa vida. A psicologia junguiana recomenda que para curar as feridas e sofrimentos causados pela rejeição e negação de aspectos que pertençam à nossa totalidade, devemos penetrar nos recônditos do próprio subconsciente, encontrar e nos relacionar com as sombras que lá se ocultam. Precisamos reconhecer que temos qualidades e defeitos e que somos capazes de transformar as energias causadoras de problemas e sofrimentos em atitudes construtivas que beneficiem nossas vidas e relações. No processo de resgate da nossa sombra e na conexão com a deusa escura, torna-se importante aceitarmos com compaixão aqueles aspectos que tínhamos anteriormente negado, desprezado ou rejeitado. Somente assim iremos curar a nossa criança interior e liberar o potencial de renovação que habita na escuridão. No budismo tibetano, existe uma prática meditativa com a Mãe Negra, divulgada no século XI por Masin Lebdram e denominada Shod. O propósito é o apaziguamento dos demônios criados pelos padrões emocionais negativos e que se manifestam como raiva, ódio, orgulho, cobiça, gula e ignorância. A essência da prática é convidar os demônios para uma grande festa e não tentar matá-los ou destruí-los. Para isso, visualiza-se uma grande oferenda feita de comidas gostosas, incluindo as sombras egóicas. Os aspectos rejeitados e famintos aparecem e se saciam das oferendas, e depois de satisfeitos e apaziguados, desaparecem das nossas vidas. O mestre tibetano Tsutrim Alyon ensina que, ao alimentarmos nossos demônios com raiva e frustrações, eles vão continuar a nos perturbar. Se lhes oferecemos amor e compaixão, derretem-se as suas resistências. Eles evoluem e são libertados do sofrimento, que é nosso também. À medida que fizermos as pazes com as nossas partes perdidas e rejeitadas, também iremos purificar as imagens e aspectos da deusa escura, através da aceitação e do nosso amor. Aos poucos, iremos notar uma diminuição das nossas expressões de raiva, medo, rejeição, decepção ou fracasso, alcançando a essência original e verdadeira do feminino escuro que existe dentro de todas nós. Assim como nos contos de fadas, beijar o sapo leva à sua transformação em príncipe, poderemos resgatar e integrar nossos fragmentos escuros e alienados, alcançando assim a plena integração. A deusa escura facilita a nossa transformação
através da morte dos velhos aspectos egóicos e das falsas premissas. Todavia, para facilitar o nascimento do novo eu, devemos encarar os medos, apegos e amarras e transmutá-los por meios mágicos e psicológicos com coragem, tenacidade e fé.